Olá, me chamo Caio Albuquerque, essa é a Jéssica Leite, Valeriano Martins e Raiane Almeida. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre estrutura produtiva, tecnológica e dinâmica urbana e regional do Acre. Quando a gente pensa na economia do Acre, uma das primeiras perguntas que a gente pode fazer é: o Estado, com tanto recurso natural e uma posição estratégica tão boa perto da fronteira, por que ainda apresenta dificuldade para gerar crescimento e de desenvolvimento? Bem, o capítulo que nós vamos discutir hoje é chamado Identificando a Estrutura Econômica e Setorial do nosso Estado, que é o Acre, né? Então, esse capítulo que nós vamos estar analisando, ele procura entender não apenas o que o Acre produz, mas principalmente como essa produção ela está organizada, quais são os setores que são mais importantes e aonde também eles estão localizados. E principalmente quais são os obstáculos para que essa estrutura em si gere desenvolvimento econômico. Entendi. Então, nesse vídeo nós não vamos apresentar somente um resumo sobre esse conteúdo, né? Nós vamos falar, levantar alguns questionamentos sobre esse tema e desenvolver o porquê do Acre, porque ele possui tantos recursos e tantas atividades econômicas, mas o seu desempenho econômico ainda é relativamente baixo. E essa é uma pergunta que talvez precisemos responder, né? E ela é bastante simples. O Acre está crescendo ou ele está ficando para trás? Então, nesse sentido, para poder responder a pergunta, a principal ferramenta que a gente pode utilizar é o PIB per capita. Ele ajuda a perceber as características da economia acreana e entender a trajetória de divergência em relação ao Brasil. Em 2002, o PIB per capita do Acre era de aproximadamente R$ 14.700, enquanto o brasileiro estava em torno de R$ 25.600. E em 2019, o PIB per capita do acreano chegou a aproximadamente R$ 20.600, mas o brasileiro já chegou em R$ 40.900. Então, tem uma situação bem interessante em relação ao Acre e ao Brasil, porque a gente percebe que do Brasil praticamente duplicou, enquanto do Acre aumentou 7.000 em relação ao PIB per capita. É bem relevante esses dados que você apresentou, porque mostram um crescimento significativo do PIB, né? E aí surgem alguns questionamentos, mas o que eu gostaria de perguntar é se o PIB per capita do Acre, ele aumentou, né? Por que podemos dizer que existe um problema econômico, mesmo tendo ocorrido esse aumento? Bom, eu vou começar falando. Eu acredito que esse crescimento absoluto ele não vai significar necessariamente uma convergência, né? Até porque o Acre ele pode aumentar a sua produção, mas mesmo assim ele vai perder uma posição relativa se os outros estados continuarem crescendo rapidamente. E esse é justamente um dos problemas mais destacados nesse relatório que foi usado como base, né? Ele apresenta o Acre como uma capacidade de geração de riqueza inferior à média brasileira. E em determinados momentos ele também pode ser inferior em relação à própria região do norte. E existe outro dado que torna essa questão ainda mais preocupante, né? Metade dos municípios acreanos, eles não alcançavam, em 2019, o PIB per capita que o próprio Estado apresentava em 2002. Ou seja, além da diferença entre Acre e Brasil, existia também a grande desigualdade dentro do próprio Estado. Exatamente. Falando um pouco sobre essa desigualdade territorial que você mencionou, é muito importante porque nós não podemos tratar o Acre como se ele fosse, né, uma economia homogênea. E esse relatório que nós estamos falando nesse vídeo, ele mostra, né, diferenças significativas entre os municípios, que no caso, Rio Branco, por exemplo, né,
possui uma forte concentração de atividade econômica, como nós bem sabemos, serviço também, a questão do comércio e principalmente da administração pública. Mas outros municípios já vão apresentar características, né, totalmente diferentes. Epitácio-Holândia, por exemplo, apresentou um PIB per capita elevado, relacionado principalmente à expansão dos serviços privados e a sua localização na fronteira com a Bolívia e o Peru. E Brasileia também aparece como um caso interessante, especialmente pela expansão da produção dos suínos, aves e atividades associadas. Então, será que a gente pode considerar que essa localização geográfica do nosso estado, ela é um problema de oportunidade? Não. Por muito tempo, isso foi uma pergunta muito interessante. Por muito tempo, a localização do Acre ela sempre foi vista com dificuldade, seja por questão de logística ou da distância em relação ao mercado brasileiro. Só que a gente tem que pensar no que a gente é bom e nos nossos pontos fortes. Acho que se a gente for colocar e enumerar as principais características, seriam nossas fronteiras com Bolívia e Peru. A gente tem fácil acesso e o transporte por meio das fronteiras é de custo baixo. Então, essa questão não é simplesmente de estar distante, é saber e conseguir transformar a posição geográfica em uma ferramenta que a gente possa utilizar. Ou seja, a fronteira ela deixa apenas de ser um limite territorial e ela passa a se transformar em um ativo econômico, né, como vem acontecendo. Sim. Então, agora falando sobre a estrutura setorial do PIB, vamos levar em consideração os dados que foram nos dados lá no relatório mesmo, né? Aquela composição da economia entre os anos de 2002 e 2019, a gente consegue perceber que o Acre ele passou por uma mudança significativa em todos os setores. Inclusive, na participação da agropecuária, ele caiu de aproximadamente de 10,4% para 7,5%. E na indústria a gente teve um valor de 12,8% para 7,2%. Enquanto isso, os serviços eles aumentaram a sua participação e a administração pública passou a ser de aproximadamente 37,6% para 40,7% do PIB, né? Portanto, temos aí uma economia cada vez mais encontrada no setor de serviço e com um peso bem maior do setor público. Mas antes a gente tinha falado que a gente tinha que investir no nosso ponto forte. Então, o setor de serviço está muito forte na nossa economia moderna. Então, por que isso seria um problema para o Acre? Porque nós precisamos olhar para quais serviços estão realmente crescendo, né? Uma economia, ela pode se desenvolver por meio de serviços altamente produtivos, tais como tecnologia, serviços financeiros, pesquisas e até serviços empresariais. Só que o relatório que nós estamos estudando, ele vai mostrar que no Acre existe um peso excepcionalmente elevado na administração pública, né, que é um tópico que nós já falamos anteriormente. Então, nós não podemos simplesmente interpretar essa expansão do serviço, né, como um sinal automático do desenvolvimento. Entendi. E aqui aparece um dos conceitos mais interessantes do capítulo, né? O tal do dualismo específico da economia acreana. De um lado, nós vamos ter uma economia privada marcada por uma elevada informalidade e de baixa produtividade, e do outro lado, nós vamos ter uma forte presença do setor público que possui uma grande participação tanto na renda quanto nos empregos. E aí nós temos dois mundos econômicos, né, que nós convivemos aqui dentro do território. Na sua fala tem uma ênfase no setor público, né? Então, o que você está querendo dizer? A ideia é que o problema é o setor público? Não.
Não necessariamente. Existe uma distinção muito importante, onde o Estado ele vai possuir uma capacidade de coordenar os investimentos, infraestrutura, qualificação profissional, políticas de inovação, desenvolvimento produtivo. Só que o problema mesmo ele vai surgir quando a economia ela vai passar a depender excessivamente da renda pública e sem conseguir, ela não vai conseguir transformar essa renda em uma estrutura produtiva, privada e mais diversificada. Então, como X, a questão não é questão de simplesmente diminuir a participação do Estado, mas sim coordenar o Estado com esses investimentos para desenvolver o setor produtivo. É isso mesmo. E quando falamos em setor produtivo, a agropecuária ela também precisa aparecer, né? Apesar da perda de participação relativa no PIB, ela continua sendo extremamente importante no nosso estado, no Acre, né? Então, o relatório ele também mostra que a agropecuária ela possui essa participação, né, que é relativamente maior na economia acreana do que na economia brasileira. Então, além disso, aproximadamente 126 mil pessoas estavam ocupadas, né, nessa questão da agropecuária no ano de 2017, correspondendo a aproximadamente 14,17% da população estadual, né, 14,7%. E aproximadamente 80% desse pessoal estava relacionado à agricultura familiar. Então, se esse setor da agropecuária é tão importante assim para o nosso estado, tem todas as evidências, né, de crescimento, por que ela não consegue gerar mais desenvolvimento para o nosso estado? Porque a produção não é suficiente. Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que pensar em valor agregado. Então, uma atividade que pode empregar muitas pessoas e ainda assim gerar pouca renda por trabalhador. Então, acho que um dos problemas que é apontado no relatório é justamente isso. E é por isso que o desafio ele não é simplesmente produzir mais carne, produzir mais soja e os mais diversos produtos que nós já produzimos aqui no território acreano, né? E sim aumentar a produtividade, utilizar a tecnologia, melhorar a infraestrutura, né? E principalmente integrar a produção a outras etapas da cadeia. E é justamente aqui que vai entrar a indústria. Como foi citado anteriormente, no relatório a gente conseguiu ver os dados da participação dos setores no PIB. E a indústria ela caiu de 12,8% para 7,2% no ano de 2002 até 2019. Isso vai representar uma fragilidade, porque a indústria ela pode funcionar como uma ponte entre a produção primária e a atividade de maior valor agregado. Vamos imaginar a produção de um animal, né? No primeiro modelo, o produtor ele vende um animal. Já no segundo, nós temos o frigorífico, o processamento, as embalagens, a logística, a certificação e as exportações. Nesse segundo modelo, uma parcela maior de valor da cadeia pode permanecer no território. Então, o problema do Acre é produzir produtos primários? Não, esse seria um erro de interpretação. Por quê? Porque o problema é justamente permanecer, no caso, restrito a essas etapas, né, que são de menor valor agregado. Ou seja, não devemos ter esse pensamento que a agricultura, a indústria, até mesmo os serviços como se fossem setores concorrentes, né? Ou seja, eles precisam, todos esses setores eles precisam estar de forma articulada, né? Então, o objetivo seria justamente isso, transformar uma atividade primária e uma cadeia produtiva que fosse integrada. Então, é um alinhamento estratégico. De certa forma, sim. Então aqui vamos colocar nossas opiniões em jogo, né? Sim.
Fazendo uma pergunta, um questionamento para o grupo por um todo, vamos elencar aqui qual o principal problema da economia acreana, o que vocês acham? Eu diria que é a baixa capacidade de poder transformar recurso e potencialidade que a gente tem aqui na região em valor agregado. Bom, eu acrescentaria a dependência da administração pública e a dificuldade de criar um setor privado mais diversificado. Para mim, o problema é a baixa integração entre os setores. Sim. E eu acrescentaria, além disso, também a desigualdade territorial e a infraestrutura, né? Porque não adianta nós termos potencial produtivo e nós não conseguimos conectar os produtos aos mercados. Então, nós podemos resumir todos esses problemas em uma única ideia. Ou seja, o agro, ele possui recursos, né, bastante, mas ainda possui dificuldades em transformar esses recursos em capacidades produtivas permanentes. Então, depois dessa discussão, nós podemos concluir que a economia acreana, ela acaba sendo marcada por importantes contradições, né, e grandes também, né? De um lado, nós temos recursos naturais, agropecuária, agricultura familiar e uma localização até que estratégica e um grande potencial de integração regional, né? Fazendo uma análise do outro lado, né, nós já vamos ter um baixo dinamismo econômico, o baixo PIB per capita relativo, né, uma elevada taxa de informalidade e baixa produtividade. Também podemos contar com uma perda da participação da indústria e, além de todos esses fatores, também uma forte dependência na administração pública. Exatamente. E levando em consideração o relatório, que foi a nossa base, todas as nossas análises aqui durante o vídeo, a gente consegue perceber que esses problemas eles não podem ser resolvidos olhando de maneira separada e de cada setor, né? A gente precisa, de certa forma, sempre integrar esses setores, a agropecuária, com a indústria, com os serviços. Temos também a tecnologia, a infraestrutura. E principalmente transformar todas essas nossas potencialidades que a gente tem aqui no agro em valor agregado, em produtividade, em emprego, em renda e garantir que a gente consiga ter um desenvolvimento que a longo prazo seja sustentável. E esse foi mais um vídeo. Nos tornamos um pouco menos urbanizados E mais seringueiros. Tchau!